Mais uma vez aqui me encontro. Desde já quero cumprimentar todos vocês com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, não só você, mas toda a sua família, que você possa se alimentar da palavra de Deus. Aqui estamos com esse intuito de transmitir a palavra de Deus para que você venha se alimentar. Louvado seja o nome do nosso Deus. Neste momento quero trazer apenas um versículo na Bíblia que se encontra no Evangelho de João, capítulo número 3, né? Fala de um homem chamado Nicodemos, chegou até Jesus, disse: mestre, o que eu hei de fazer para ter vida eterna? Jesus disse: na verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus estava se referindo a o novo nascimento, né? A regeneração, bendito seja o nome do nosso Deus. A palavra regeneração na Bíblia está conectada ao termo nascer de novo, viu? Que nós possamos entender regeneração, segundo a Bíblia, está conectado ao termo nascer de novo, né? Expressão que tanto intrigou Nicodemos ao conversar com Jesus. Quando nascemos de novo, nascemos do Espírito e somos regenerados em Cristo por meio da sua palavra. Louvado seja o nome do nosso Deus. Não tem como uma pessoa se regenerar, nascer de novo, se não for por meio da palavra do nosso Deus, porque é a palavra que lava a alma do homem, a palavra que transforma, como disse Jesus em João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, ou seja, a verdade vos transformará. Louvado seja o nome do nosso Deus. Então nós vemos também aqui que a Bíblia não coloca a regeneração como uma mudança de comportamento humano, viu? Não é assim, não é uma mudança de comportamento humano, né? O homem sempre é regenerado por Deus, ele nunca se regenera por si só, né? Para entendermos no seu reino, ou melhor, para entrarmos no seu reino, precisamos ser regenerados por ele e vivificado pelo Espírito Santo. Louvado seja o nome do nosso Deus. Por isso que o Senhor Jesus falou para Nicodemos: aquele que não nascer da água, né? E da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, né? Então a pessoa é regenerada pela palavra e é vivificada pelo Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é o termo nascer de novo. Nós vemos lá em Tito 3:5, né? Paulo escrevendo a Tito, capítulo 3, versículo 5, ele diz: não por causa de atos de justiça por vós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar, o regenerador e renovador do Espírito Santo. Então nós fomos lavados pela palavra, fomos santificados ou purificados pelo Espírito Santo. Louvado seja o nome do nosso Deus. Isso é nascer de novo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos lá em Isaías, capítulo de número 1, parece que o versículo 18, você vai ver lá, você vai ver que até os nossos atos de justiça, né, para Deus, são como trapos de imundícia, né? Pois então o homem, ele não é regenerado pelos seus atos de justiça, mas é regenerado pela palavra e também é transformado ou vivificado pelo poder do Espírito Santo. Em Mateus 19:28, nós vamos ali ver, Jesus lhe disse: digo a vocês a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos das nações. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o Senhor está dizendo para os 12 apóstolos, né, que eles iriam sentar em 12 tronos para julgar também as 12 tribos de Israel. Olha só o privilégio dos seus apóstolos ali que estavam recebendo da parte do nosso Senhor Jesus. E isso para regenerados, para transformados, para purificados. Louvado seja o nome do nosso Deus. Em 1 Pedro 1:23,
Pedro escrevendo na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 23, ele diz: vocês foram regenerados não de uma semente perecível, né? Mas da imperecível, por meio da palavra de Deus, vive e permanente. Louvado seja o nome do Senhor. Observe bem que nós fomos o que? Regenerados, diz o apóstolo Pedro, por uma semente não perecível, uma semente não, mas por uma semente que é a palavra de Deus, viu? Nós fomos regenerados não por uma semente perecível, mas pela imperecível por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Então nós devemos entender que nós somos regenerados pela palavra de Deus e somos purificados pelo Espírito Santo. Louvado e exaltado é o nome do nosso Deus. Nós vemos também aqui, 1 Pedro também, ainda no capítulo 1, versículo 3, diz assim o apóstolo Pedro: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Louvado seja o nome do nosso Deus. Então nós vemos aqui que bendito é o nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou pela morte, né? Por meio da morte do seu Filho Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. Nós vemos também em João 3, do versículo 6 ao 8, Jesus falando para Nicodemos, né? O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não te surpreenda pelo fato de eu ter te dito isso. É necessário que vocês nascem de novo. O vento sopra onde quer, vocês o escutam, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Por quê? Porque já não são mais governados por si só. Eles têm um que governa ele. Aquele que é nascido do Espírito, ele é guiado pelo Espírito. Por quê? Porque agora tem um dono. Antes nós éramos sem dono, estávamos na sarjeta, estávamos desprezados, né? Nós éramos rejeitados, ninguém dava nada por nós. Hoje nós temos um dono, né? Hoje nós somos guiados pelo Espírito. Louvado seja o nome do nosso Deus. Isso é que o Senhor está querendo explicar para Nicodemos. Bendito seja o nome de Jesus. Nós vamos ver aqui também, em 1 João 3,9, o apóstolo João diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. O apóstolo João estava falando uma coisa aqui interessante. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, ou seja, não vive mais na prática do pecado, viu? Todos aqueles que é nascido de Deus não vivem mais na prática do pecado, ou seja, não é mais escravo do pecado. E isso Jesus mostrou lá em João capítulo 8, para aquela mulher que foi apanhada num próprio ato adulterano. Trouxeram ela para Jesus julgar, né? E disse: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterano. E a lei de Moisés nos manda que as tais têm que ser apedrejadas. O Senhor que diz? E ele disse: aquele que não tiver pecado, que seja o primeiro a jogar a pedra nessa mulher. E eles olharam para si, né, observaram a vida dele e notaram que todos eles eram pecadores. Porque o apóstolo Paulo falou em Romanos 3, 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, eles reconheceram que eram pecadores e não jogaram pedra naquela mulher. Eles estavam no ponto de jogar pedra naquela mulher. E depois saíram de um por um, ficando só Jesus e a mulher. E diz a Bíblia que Jesus olhou para a mulher e disse: cadê os teus acusadores? Nenhum te condenou? Ele disse: não, nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Vai e abandona essa
prática. Ou seja, todo aquele que é nascido de Deus, ele não vive mais na prática do pecado, por mais que ele continue sendo um pecador, porque nós somos pecadores ainda, porque nós somos sujeitos a pecar por pensamentos, por palavra, por atitude, e porque em nós ainda habita a natureza adâmica, né? A natureza pecaminosa herdada pelos nossos primeiros pais, Adão e Eva, ainda habita em nós até o último fôlego de vida da nossa vida aqui na terra. Louvado seja o nome do nosso Deus. Paulo escreve em nosso 1 Coríntios 15, 21 ao 23, diz assim: visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma que em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados, mas cada um por sua vez. Cristo o primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Louvado seja o nome do nosso Deus. Então, observamos bem que primeiro é Cristo, né? A Bíblia diz que ele, em tudo ele foi tentado, mas ele não pecou, né? Ele manteve-se fiel até a morte, diz Paulo aos Filipenses capítulo 2, foi fiel até a morte e morte de cruz. Então ele é o primeiro, né? Foi para o Pai, está à destra de Deus, mas quando ele vier, isso se fala da sua vinda ao mundo visível, a vinda visível ao mundo, como a sua vinda é para buscar a sua igreja, né? Que está registrado tudo dentro da Bíblia, né? Então, aqueles que mantêm uma vida reservada, uma vida separada, eles receberão um corpo glorificado e subirão para morar com o Senhor eternamente. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Isso é a esperança de todo aquele que espera a volta de Jesus. Então, 2 Coríntios 3:6 diz assim: ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós somos nascidos do Espírito, porque o Espírito Santo nos purificou. Só ele tem essa capacidade de purificar o homem. Você é regenerado pela palavra de Deus e purificado pelo Espírito Santo do Senhor. Segundo Coríntios 5:17, portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Bendito seja o nome do nosso Deus. Então isso é regeneração, novo nascimento. Louvado seja Deus. E ainda para nós encerrarmos, 1 João 5, do 1 ao 4, diz o apóstolo: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo nascido de Deus, é nascido de Deus. Vamos repetir: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai ama também o que dele foi gerado. Assim também que amamos os filhos de Deus, amamos a Deus e obedecendo aos seus mandamentos, porque nisto consiste o amor a Deus, sem obedecer aos seus mandamentos. Ou melhor, se obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor. Então está aí, viu? A nossa fé é que vence o mundo, porque se nós fomos gerados novamente, né, pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito Santo, nós fomos gerados, então agora nós temos uma força, nós temos uma capacidade de vencermos as tentações, de vencermos o pecado, porque a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor. Que esta palavra possa ficar no teu coração e que você possa entender que para que você possa entrar nos céus, para que você possa ver o reino de Deus, necessário que você nasça de novo. E para nascer de novo, precisa ser regenerado pelo poder da palavra e purificado pelo poder do Espírito Santo. Que você possa entender isso e possa ter sede de alimentar-se da palavra, para que ela venha te regenerar e depois o Espírito Santo te purificará. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, abençoe você e toda a sua família. Olha, está aí o meu canal, inscreva no meu canal, mande um like aí, nos ajude
para que nós possamos sempre estar aqui com essa saúde, né, essa oportunidade que o Senhor nos concede de transmitirmos a palavra de Deus. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.